Olá, sétimo ano, estão todos bem? Espero que sim. Mais uma videoaula. Infelizmente não podemos estar na escola, então vamos estudar aqui pela internet mesmo. Hoje, aula relativa ao dia 27 de abril, vamos ver ampliação e redução. Um assunto que vem logo após os planos cartesianos, não é? Então, por isso, nós vamos fazer uma revisão do último assunto. Exercício 1, 2 e 6, lá do livro didático, da listinha que eu pedi para vocês. A gente vai ver como que faz alguns deles. Primeiramente, o número 1. Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. Depois explique as afirmativas. Para que um ponto pertença ao primeiro quadrante, as duas coordenadas devem ser negativas. Essa afirmativa é falsa. As coordenadas devem ser positivas, né? Tanto o valor de x quanto de y sendo positiva, vai estar no primeiro quadrante. Para que um ponto pertença ao terceiro quadrante, as duas coordenadas devem ser positivas. É falsa também. As coordenadas devem ser negativas. Se a abscissa, que é x, né, for positiva e a ordenada, que é y, for negativa, então o ponto será do terceiro quadrante. Essa afirmativa é verdadeira. Então não precisa nem explicar. No exercício seguinte, indique as coordenadas de cada ponto apresentado no plano. Ali o A, né, você olha, vê que ela está relacionada ao 2 de x e ao 4 de y. Então ela é o ponto 2, 4. Quando você vê o B, você vê que ele está relacionado com menos 3 de x, menos 2 de y, é o ponto menos 3, menos 2. O ponto C está relacionado com menos 2 de x, 2 de y, é o ponto menos 2, 2. E o ponto D está relacionado com 4 de x e está em cima do eixo x, então está no 0 de y, é o ponto menos 4, 0. Com relação aos quadrantes, né, agora a gente vai ver um exercício que pede quadrantes. Ele tem o ponto A, que é o 2, 4, o B, menos 2, 4, o C, menos 5, 1, o D, menos 2, o E, 2, menos 2, o F, que é o 5, 1. A gente vai ter que colocar esses pontos lá no plano cartesiano e indicar o quadrante a que ele pertence. O A é 2 de x, 4 de y, é bem aqui. O B, menos 2 de x, 4 de y, fica ali simétrico, só que no segundo quadrante. O C, menos 5 de x, 1 de y, já localizado. O D, menos 2 de x, menos 2 de y, também. O E, 2 de x, menos 2 de y, está ali no quarto quadrante. E o F, 5 de x, 1 de y, volta para o primeiro quadrante, ele está bem aqui. Então, nós temos ali o A e o F, os dois do primeiro quadrante. Temos B e C, os dois do segundo quadrante. No terceiro quadrante, só o ponto D e o ponto E no quarto quadrante. E uma perguntinha: qual polígono é formado cujos vértices são os pontos A, B, C, D, E, F? Nós unimos os pontos dessa forma, ó, e chegamos a essa figura. Nós já conhecemos, ela é o hexágono. E agora voltamos à aula sobre ampliação e redução, depois dessa revisão. Lá na página 52 você pode acompanhar a aula. Pega o livro aí para começar. Nessa página a gente vê o Giordano. A gente sabe que ele trabalha em um estúdio de fotografia. Ele tem esses modelos de retratos, todos esses tamanhos. Uma cliente entra e pede fotos de tamanho 24 por 32. Ela fica satisfeita, pede várias cópias de tamanho menor, 12 por 16. Para atender o pedido, o Giordano diminuiu a imagem. A foto era desse tamanho, ficou menor.
Quais eram as medidas das fotos originais? Acompanhe no quadro. 24 centímetros de largura e 32 de altura. Ao reduzir, ficou 12 de largura e 16 de altura. Dividindo as medidas da foto original pela reduzida, que número obtemos? Ora, 24 por 12 é 2, 32 por 16, 2 também. Então, agora use uma régua para a parte seguinte. Aí no livro de vocês tem a imagem do Cristo, não é? E o que acontece com ela? Ela é ampliada, diferente do último exercício onde foi diminuída. É pedido para usar uma régua e medir várias dessas características, né? Entre elas a largura da foto, a altura da foto, a altura do Cristo e a envergadura dele, a distância entre os braços. Faça isso daí com o uso de uma régua, que a gente vai preencher essa tabelinha. Se você mediu corretamente, pode até ter pausado o vídeo aí. Se você mediu corretamente, você chegou nesses valores. Largura total da imagem original, 4,2. Na ampliada, 8,4. Se você dividir 8,4 por 4,2, você chega a 2. Altura total da imagem, 2,8 na original. Na ampliada, 5,6. Dividindo 5,6 por 2,8, chegamos a 2. Altura da estátua do Cristo na imagem original, 1 centímetro. Na ampliada, 2 centímetros. Dividindo 2 por 1, chegamos a 2. A abertura dos braços do Cristo na imagem, se você mediu corretamente, você chegou em 0,7, lá na original. E na ampliada, 1,4. Se você dividir 1,4 por 0,7, vai chegar em 2 também. O que acontece com as medidas de comprimento em uma imagem ampliada? O que acontece se dividirmos, ao dividirmos as medidas da imagem ampliada pelas da imagem original? Vamos responder as duas perguntas. Na primeira, todas as medidas ficam maiores. Na segunda, o resultado é sempre o mesmo ou bem próximo, dependendo das medidas feitas. Com isso, nós vimos dois conceitos, que são o fator de ampliação, Quando a gente pega uma imagem e multiplica por um determinado valor, ela sofre uma ampliação. A esse número chamamos de fator de ampliação. Foi o que aconteceu lá na imagem do Cristo. Foi multiplicada por 2 todas as dimensões. Ele ficou 2 vezes maior. E na outra imagem sofreu um fator de redução da moça com diploma. Ela foi dividida em uma proporção, na proporção 2 também. E 2 foi o fator de redução. E agora que a gente teve essa aula, vá lá no seu livro didático, páginas 54 até 57, resolva os exercícios. Vai falar bastante disso, de ampliar, de reduzir imagens. Se precisar, assiste o vídeo de novo, leia o livro está falando muita coisa sobre isso. A gente agradece a sua participação. Até a próxima aula. Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu chamo o professor Edson Júnior, nós vamos iniciar a nossa aula do dia 27/4 na aula de língua portuguesa. Bem, na nossa última aula, nós vimos a questão dos contos e causos populares, também vimos a questão dos discursos diretos e indiretos e os tipos de narradores. Hoje nós vamos ver os verbos irregulares ver e vi, que está na página 75 e página 79, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Vir e ver, qual a diferença? Apesar de na hora de conjugarmos nós não confundirmos, há diferença a serem analisadas. Vamos lá. Na página 75 você vai ver uma história em quadrinho, de H, E ele está ali contando uma história que ele chega depois de um ano de viagens, e aí você faça depois as interpretações, tudo bem? Vamos lá. Eis algumas diferenças. Vamos lá. Presente do indicativo do verbo ver. Fica na terceira pessoa do singular, fica ele
V, com acento. Já quando ele vai para o plural, aí você observa que fica eles vêm sem acento. Observe. Aí vamos lá. Presente do indicativo do verbo vir. Ele vem sem acento. Mesma coisa, quando ele vai para o plural, já modifica. Fica eles vêm com acento. Até aí, tá tranquilo, não é? Mas o que pega bastante é justamente nessas duas próximas aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o futuro do subjuntivo, do verbo ver e também do verbo vir. Observe. Quando eu vi, observe que o vi como se fosse do próprio verbo vir, mas ele está aqui na conjugação do verbo ver. Por que pega nisso? Porque no caso do subjuntivo é uma incerteza, é uma dúvida. Por isso que fica assim, quando eu vi, quando tu vires, aí vem quando ele vi, quando nós virmos e quando eles virem. Olha como é que fica na questão do verbo vir no futuro do subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos e quando eles vierem. Observe aí que a diferença de um para o outro foi só o acréscimo da vogal E, no caso do verbo vir, certo? É só você se atentar nisso. Mas vamos continuar para a gente compreender bastante sobre isso. Observou? Como identificar realmente a diferença entre um e outro? Primeiro, você deve lembrar qual é o sentido que há na sua frase. Vai falar do verbo vir, ou seja, em sentido de deslocamento, ou do verbo ver, em sentido de olhar. Tudo na questão do sentido da frase. Se um verbo está te dando a questão de deslocamento, isso é do verbo vir. Se numa frase ele está na questão de olhar, observar, isso é do verbo ver. Além disso, lembre-se que nas frases do subjuntivo, ou seja, que expressem certeza, se você, se eu, requer uma conjugação adequada. Então, aqui, como eu falei, a grande questão é na questão do subjuntivo. Vamos continuar aos exemplos. Outra imprecisão está na conjugação destes verbos no presente do indicativo do vir, que é vimos, e no pretérito perfeito do ver, que também é vimos. Vamos lá. Nós vimos porque queríamos lhe dar os parabéns. Isso é o verbo vir. Nós vimos, ou seja, aqui não tem como uma questão de observar. Nós vimos, está na questão de deslocar, de se movimentar, de ir até um lugar. Na questão de nós vimos, quando você entrou na festa ontem, você já pode colocar, nós olhamos, nós vemos, nós observamos, você já consegue entender que o sentido é de olhar. Portanto, para não ver suspeitas, é importante verificar o uso correto de ver e vir, principalmente nos dois casos apontados acima. Observou? É somente você ver a questão da semântica, do sentido que há nos verbos. Vamos continuar. Ainda não entendi, professor? Vamos lá. Ver, infinitivo, é o verbo que significa olhar, observar, enxergar. Já vi significa deslocar-se, ir até um lugar, movimentar-se ou encaminhar-se. Vamos lá. A confusão está no fato que o futuro do subjuntivo ver é vir, já que é um verbo irregular. Ou seja, quando você usa a frase se eu a vi, você, lembrando que é subjuntivo, tá? Você está falando do verbo ver, no sentido de eu encontrar. Então, certo? Se eu a vi, eu lhe aviso. Se eu a encontrar, se eu a ver, certo? E é isso a nossa aula, tá bom? Espero que você esteja bem, faça os exercícios, não esqueça de colocar a data para que nós possamos em breve corrigir juntos, tá bom? Um abraço, até mais.